O sexo é apenas o começo e não o final. Mas se você perder o começo, perderá também o final. Osho. Se estamos diante de uma sociedade que corre o tempo todo, faz tudo às pressas e tem necessidade de um retorno de prazer imediato, é natural que essa mesma sociedade lide dessa mesma forma na sua sexualidade e na sua conexão íntima, no seu casamento e nos seus relacionamentos. Não é à toa que é cada vez mais comum queixas de disfunções sexuais chegarem no consultório, como problemas de ereção, ejaculação precoce nos homens, ou então dor e dificuldade na penetração em mulheres. Isso sem falar da baixa do desejo sexual, que parece assombrar ainda muitos relacionamentos. Seria tudo isso fruto de uma sexualidade ansiosa? Um sexo muito mental? Pouco sentido? Será que é isso que estamos vivendo? Bom, eu sou Elisa Góes, sou psicóloga, sexóloga e terapeuta de casais. Você pode me encontrar também no meu Instagram, elisagoes.psi. E estou começando aqui nos terrenos do YouTube porque entendo que aqui nós podemos aprofundar ainda mais as nossas discussões sobre relacionamento e sexualidade. E no quadro semanal Hot Talk, que é um espaço onde traremos conversas sobre diversos temas que podem te ajudar a melhorar a sua relação íntima com você mesma e com a sua parceria. E hoje o nosso tema é o Tantra, uma filosofia muito interessante que traz uma consciência sobre o que estamos discutindo e pode contribuir na melhoria dessa vivência sexual, seja no relacionamento ou na relação com a sua própria sexualidade. E para enriquecer o nosso talk de hoje, estamos aqui com a nossa convidada especial, Chalissa Zanon. Ela é profissional da educação física, terapeuta tântrica, pós-graduada em Medicina Integrativa pelo Hospital Albert Einstein e também criadora do método Parivatan. Seja bem-vinda, Chalissa, ao nosso talk de hoje. Eu já quero te ouvir a respeito dessa pequena introdução que eu fiz aqui sobre essa sociedade ansiosa, sobre esse comportamento imediatista, sobre tudo isso que estamos vivendo e que de alguma forma é refletido na área sexual, na vida sexual dessas pessoas, né? O que você acha? A gente está realmente vivendo uma sexualidade ansiosa? Com certeza estamos, né? Essa é a principal queixa que eu recebo no consultório quando eu pergunto como está a sua libido, né? Como que é a tua sexualidade? Porque sexualidade nem sempre é a minha relação sexual com o meu parceiro, mas é como eu me percebo sexualmente. E o que a gente tem visto? O nosso corpo, ele tem ficado cada vez mais parado, né? Hoje a gente pode ir no mercado sem sair de casa, a gente pode fazer compra sem sair de casa, o corpo fica parado e a mente, fica a milhão recebendo ali aqueles milhares de informações. E o que acontece na hora do sexo? A gente precisa estar com a mente e o corpo no mesmo momento, em alta conexão. Só que toda a nossa vivência hoje em dia gera uma determinada desconexão, uma cabeça acelerada e um corpo parado. E durante o sexo, a gente precisa que essa mente e esse corpo estejam no mesmo ritmo, estejam juntos para de fato esse sexo trazer o prazer que a consciência plena do Tantra é capaz de fazer. Bom, então já explica pra gente um pouquinho mais sobre o que é o Tantra e como que ele pode ajudar nesse alinhamento entre corpo, mente. O Tantra, ele ficou muito mal difundido, digamos assim, por conta do uso dessa palavra Tantra. Primeiro, lembra do tempo dos classificados, né? Os jornais classificados, tinha uma parte lá dos classificados que diziam massagistas. E aí, as prostitutas faziam anúncios do tipo massagem tântrica e vendiam o seu peixe ali. E aí o que aconteceu? As pessoas conectaram prostituição com o Tantra, enquanto na verdade o Tantra é a espiritualização do sexo dada pela espiritualização do corpo. Então o Tantra, ele não é só sobre sexo, ele é uma filosofia de vida, né? E uma curiosidade muito importante é a gente dizer que apenas 7% das escrituras tântricas são sobre sexo, né? Então,
todas as outras 93% das escrituras tântricas tratam de outras coisas da vida, mas que são filosofias que sim devem ser levadas para o sexo também. O Tantra, ele é uma honraria à energia feminina, que a gente chama de Kundalini. E a Kundalini, por ela ter esse aspecto feminino, ela é uma energia tranquila, é uma energia calma, é uma energia assim quente, né? Porque o amor, ele acolhe, ele aconchega, ele é quentinho, mas não é uma energia frenética. Então o nosso corpo e a nossa mente precisam entender que fazer um sexo tântrico ou ter uma relação tântrica é sobre estar no momento presente e honrar a sua energia feminina, que é essa energia mais leve, digamos assim, não uma energia primitiva, como normalmente é tratado nos filmes pornográficos, por exemplo, né? Quando a gente vê uma mulher num filme pornô, a gente entende que ela está ali para satisfazer o homem, enquanto no sexo tântrico a mulher é que se sente satisfeita e o homem sente o prazer de ver aquela mulher satisfeita. Então é justamente o contrário que se prega, por exemplo, na pornografia. Não é o corpo da mulher como objeto sexual do homem, é o contrário, é o corpo do homem honrando e dando prazer ao corpo da mulher. Bom, então não adianta nada você ter um estilo de vida corrido, ansioso, objetificando o sexo, vendo o sexo como performance, muito conectado às referências da pornografia e querer na hora do sexo ter um prazer, um orgasmo tântrico. Não tem como ter essas coisas desconectadas. É preciso que você viva o Tantra como filosofia para que você alcance também o sexo tântrico. É isso? Exatamente. Ter uma vida tântrica é o que te levará ao sexo tântrico. E ter uma vida tântrica é tomar um banho sentindo o prazer daquele banho e não estar lá pensando no que tu vai fazer depois daquilo. Ter uma refeição tântrica quer dizer tu prestar atenção em cada detalhe do sabor de cada garfada e não estar ali comendo, respondendo o WhatsApp, né? Trabalhar de forma tântrica é tu estar ali presente no aqui e no agora com o teu paciente ou com o teu cliente e tu tá de corpo e alma envolvido naquilo. E aí essa treinabilidade na tua rotina, no teu dia a dia, é que vai fazer que na hora do sexo o teu corpo e a tua mente estejam treinados para estarem juntos. E aí no momento que tu for tocada na mão, tu vai sentir, a minha mão. Na hora que tu for tocada na perna, a minha perna. Na hora que tu for tocada na minha cabeça, a minha cabeça. Então o teu corpo e a tua mente estão sensíveis àquele toque, perceptíveis a ele. E aí, isso é o que vai te levar a essa sensação do prazer que a gente chama de orgasmo tântrico. Ótimo. Eu acho ótima a tua colocação inicial, que é da gente desmistificar aqui e também separar essa questão do Tantra que foi tomado pela prostituição, pela pornografia, né, do Tantra enquanto terapia, enquanto filosofia de vida, porque ao abrir uma caixinha lá no meu Instagram, né, sobre perguntas aqui para a nossa entrevista, surgiu muitas dúvidas no sentido de se eu transar com uma terapeuta tântrica é traição, onde eu posso buscar uma massagem tântrica com finalização. Então assim, eu percebo que as pessoas ainda estão associando o Tantra com essa manipulação, com essa terapia manual ali, com a forma como o órgão vai ser manipulado e aí sim vai levar a esse orgasmo tântrico. Então a Chalissa está trazendo aqui pra gente que não é isso, né, Chalissa? Na verdade, acima disso, acima de qualquer técnica e de qualquer terapia manual que o Tantra possa ofertar, tem a filosofia, a forma de você viver o Tantra na presença. Quais seriam os outros princípios do Tantra? Presença. O que é mais importante é autorresponsabilidade, né? Então, quando a pessoa ela quer se colocar como paciente, né? Eu deito numa maca e alguém me manipula, ela está dizendo energeticamente que ela não está disposta a fazer o que é necessário para ter uma vida tântrica. Ela quer experimentar o
Tantra de maneira passiva. E isso é impossível, né? A autorresponsabilidade é um dos pilares principais da vida tântrica. Então eu não posso não me responsabilizar pelo meu próprio prazer e repassar essa responsabilidade para o meu parceiro ou para o massagista, né, em si. É bem importante dizer que só existe sexo tântrico entre 2 companheiros sexuais e não entre um terapeuta e um paciente. A massagem tântrica, para começar, nem sempre toca na genitália. A grande maioria das pessoas nem serão tocadas na sua região. Por quê? Porque a gente precisa primeiro fazer a pessoa perceber que todo o seu corpo é sensível, porque senão tem esse foco demasiado na genitália, que é o que faz essa supersexualização do corpo como um todo, né? Então a gente não pode mostrar o seio, a gente não pode mostrar a perna, porque tudo é sexual. E aí tu consegue perceber no Tantra que a tua mão é sexual, que teu pé é sexual, que a tua orelha é sexual, que teu pescoço é sexual, e que isso é só a distorção da sexualidade numa visão ocidental, digamos assim. Então, tem uma pergunta que ela falou sobre se é traição a gente fazer sexo tântrico. Primeiro, não existe sexo tântrico com terapeuta, tá? Você pode sim receber uma massagem tântrica. Tudo que você fizer escondido do seu parceiro, segundo a terapia tântrica, ela é uma traição. Se você for fazer uma massagem tântrica sem toque, né, que a gente chama de sensitive, uma massagem sem toque nas genitálias e não contar para o seu parceiro, isso é uma traição. Se você usar um dinheiro, se vocês têm uma conta conjunta e você não contar que você vai gastar aquele dinheiro, isso é uma traição. Tudo aquilo que você esconde é uma traição. A gente vincula muito a traição com a penetração sexual, né? Mas pro Tantra, a traição é toda vez que bioenergeticamente você não foi fiel ao seu parceiro. Ele esperava de você algo e você fez outra coisa diferente. E não foi fiel a você mesmo, eu acho, né? Até mesmo, né? Você tá sendo fiel com você mesmo, né? Exatamente. A partir do momento que você escondeu algo de alguém, é impossível que você faça aquela massagem de uma maneira entregue. E se você não está entregue, você não está vivendo aquela massagem de uma maneira tântrica, né? Porque o Tantra é sobre eu estar como um livro aberto, completamente aberto. Aliás, para que serve a massagem tântrica? Hoje em dia, né, eu trabalho com um instrumento que é tântrico, no entanto eu não uso massagem tântrica, eu não uso toque, né? Primeiro porque as pessoas não estão preparadas para serem tocadas e não se sentirem seduzidas por aquele toque, né? Mas sim, existem momentos em que eu indico uma massagem tântrica para os meus alunos e guio eles a fazerem isso com outras pessoas completamente desconhecidas, justamente para que esse vínculo afetivo não se faça, misture, né? Porque eu acabo criando uma relação, né, com os meus alunos. Para quando que eu ofereço, né? Quando que eu indico? Quando eu percebo que o corpo tem muitas tensões. Então, para uma pessoa ter um sexo tântrico, todo o corpo dela deve estar aberto, né? Eu trabalho muito no meu método com liberação de diafragma, que é o músculo de respiração que faz tu entrar em estado de presença. Às vezes eu toco ou peço para o aluno mesmo tocar o seu diafragma e ele faz esse movimento. De se fechar. No sexo tântrico, toda vez que o seu parceiro faz esse movimento, ele está dizendo, aqui não toque, aqui é hipersensível, né? E aí a gente precisa retirar esses bloqueios, porque esses bloqueios fazem com que você não viva a entrega de todos os teus tecidos para aquele toque. Ele está te dizendo, tem uma tensão, tem uma dor, e aonde tem dor, não tem prazer. E a ideia é que a gente sinta prazer em todo o nosso corpo, ou seja, todas as células precisam estar abertas. Então, se vocês verem, por exemplo, percebam a si mesmas, inclusive, uma hora que tu estiver deitada e tu estiver sentindo prazer da forma que teu companheiro estiver tocando, tu vai fazer assim, ó. Tu vai se abrir, tu vai se oferecer para ele.
Agora, se ele te tocar de uma forma que tu não gosta, tu vai fazer assim. Tu vai se fechar. Né? Então, todo toque doloroso gera uma tensão. E às vezes a pessoa é tão tensa que ela precisa, sim, de uma massagem. Não que ela precise, mas talvez isso seja um catalisador do seu nível de relaxamento. Né? Então, mesmo sem toque na genitália, porque você precisa sentir prazer de ser tocada e não desprazer. Então pense em qual região do seu corpo você não gosta de ser tocada. As mulheres, muito comum, não gostam de ser tocadas na barriga, porque a barriga tem essa coisa, né? Tem muitos homens que não gostam de ser tocados nas costelas, né? E por aí vai. Tem homens que não gostam de ser tocados no testículo, toca eles. Eu acho que pode estar conectado também, de repente, com alguma ferida, algum abuso, né, algum trauma vivido. E o Tantra tem aí um caminho de resolução para esses traumas, né, para que esse corpo tenha um novo significado, que ele não seja marcado definitivamente pelo que aconteceu na infância ou em outro momento da vida ou em experiências anteriores, né? Esses a gente chama no Tantra de paredes. E essas paredes é como se impedissem que uma energia ela circulasse ali. Então tem uma tensão que impede a livre circulação daquela energia. E uma parede, ela tem dois grandes papéis. Primeiro, proteção. A gente se protege nas paredes. E segundo, é claro, isolamento. Então, né, vamos levar essa história para a mitologia grega. Em Troia, aquelas paredes faziam que as pessoas se sentissem protegidas. No entanto, aquelas pessoas ficavam isoladas. Então, exatamente assim no nosso corpo. Aonde eu tenho tensão, eu tenho um bloqueio. Meu corpo diz aqui não. Aqui eu preciso proteger. E o que eu preciso proteger? Na grande maioria das vezes, sim, memórias teciduais de traumas. Né? Então, é normal que a gente faça a liberação ali somática, e é isso sim, eu trabalho hoje em dia, a liberação somática, a liberação das memórias dos tecidos do corpo, e a pessoa começa a ter insight, lembra de um momento da vida, ou começa a chorar, ou começa a rir, porque as repressões fazem muita gente dar aquela risadinha da pessoa reprimida, né, que fala de sexo e ri como se aquilo fosse algo vergonhoso ou errado, né. Bom, tem muitas pessoas que me procuram que não têm um trauma, não tem uma marca no corpo que seja negativa ou que tenha essa relação, mas ainda assim são reprimidas. E aí eu percebo dois grandes pontos. No público masculino, em geral, a ansiedade de desempenho. Os homens aí dentro de uma visão muito falocentrista, né, colocando o seu órgão genital no centro de tudo e sendo ali o pênis o responsável por dar prazer àquela parceria, eles ficam ansiosos e por medo de não manter uma ereção ou de ejacular muito cedo, muitos até chegam a evitar o contato sexual realmente por uma ansiedade de desempenho. Não está ligado a traumas, não está ligado a um corpo reprimido para o sexo, mas está ligado a um medo muito grande de falhar, né? O Tantra ajudaria nessa situação também? Sim, esses homens, né, que estão com essas crenças de que o sexo é para medir a masculinidade deles. O mito do homem-máquina, né? Exatamente. Que eu chamo que esse homem, ele é o pior homem do sexo, porque eu digo que ele vira o homem britadeira. O quadril dele só faz aquele movimento de britadeira, sim, sabe? É o tipo de homem que não leva prazer para sua mulher, mas que acha que está arrasando. E que também às vezes não sente também, né? Não leva e não sente. Porque é um movimento muito... E o que eu falei sobre sexo? O sexo tântrico é sobre movimentos femininos. Então o quadril do homem e o quadril da mulher precisam se movimentar em movimentos fluidos. E não naquele movimento primitivo, né? Aquele sexo primitivo que, né? O homem só leva o quadril para frente e para trás, a mulher fica ali parada. A mulher é que tem que ditar o ritmo do sexo. Para esses casos, o que eu já indico? Né? Homem que tem ejaculação precoce ou que sente que às vezes até, né, não quer para não... Coloque um foco na sua próxima relação. O foco é, você não terá um orgasmo. O orgasmo não é o final. Exatamente a frase que Elisa começou aqui. A gente tem na nossa cultura
que o orgasmo é o final, né? E na verdade no Tantra ele nem precisa ser alcançado. A ideia do sexo Tantra é a fusão de um corpo e da alma que habita aquele corpo. O orgasmo ele pode acontecer ou não. Então quando a gente tira essa ideia de que eu preciso ter um orgasmo, né? Eu tiro de mim toda essa coisa de que eu tenho que ser uma máquina, eu não posso fazer antes, mas eu também não posso fazer depois. Tira essa carga de ti, que é a carga orgástica, e coloca uma missão. A minha missão é levar o máximo prazer para minha companheira e no toque no corpo dela entender o que ela gosta, o que ela não gosta, qual tecido está aberto me pedindo, olha, toca aqui, ela vai te falar, ela vai abrir, ela vai oferecer. O tecido que não está aberto, ela vai retrair, ela vai te dizer aqui não. E é como se tu tivesse quase que tocando um instrumento. O teu instrumento é o corpo da tua companheira e tu tá ali para servi-la. Nesse dia, tu vai entender o que é a potência tântrica masculina. Isso é a potência masculina. Não é aquele homem primitivo que faz 3 horas sem parar, suando, com aquele movimento que parece o homem das cavernas. Eu sempre digo que tem grande influência da pornografia, né? Porque os filmes, de modo geral, eles trazem esse homem britadeira, que eu chamava até então de pica-pau, mas eu adorei o britadeira. Ele traz esse homem britadeira, porque ele também traz uma mulher que já chega ali no setting de gravação bisuntada no óleo, completamente lubrificada, então foi uma mulher que não precisou ser estimulada, ela já está ali pronta para penetração, e aí a gente começa a criar uma visão sobre sexo que gira em volta da penetração e do orgasmo. Né? E sexo é muito além de penetração e orgasmo, né? Então, o que eu gosto e o que eu namoro muito com o Tantra é que a gente tira o foco da penetração e do orgasmo. A gente vê todo um universo além dessa forma de ver o sexo que, ao meu ver, é muito reduzida. Então, a gente falou aqui de uma ansiedade do público masculino, que é a que chega com frequência no meu consultório. E eu diria que a ansiedade do público feminino é uma mente muito atribulada, muito preocupada, muito tensa, muito carregada. Quando você fala que se o homem ali, né, com o seu conhecimento tântrico, ele conseguir despertar o prazer daquela mulher, eu sei também e conheço e acompanho muitas mulheres que não permitem esse toque. Ali elas já se reprimem porque elas estão pensando no frango que não descongelaram, na pia que está cheia de louça, na agenda do filho da escola, e ali está toda a energia aqui na cabeça, não circula pelo corpo. Como que a gente pode ajudar essa mulher que evita o sexo, não se permite nem gostar, nem querer, nem desejar, porque ela está sempre muito preocupada com outros afazeres e o sexo nunca é prioridade? Olha, eu tenho muito para falar sobre esse assunto, mas vou tentar reduzir 2 coisas principais. Primeiro, a nossa cultura tem uma frase horrível que diz assim: a mulher consegue fazer tudo ao mesmo tempo. E as mulheres se orgulham disso, né? É como se eu tivesse um orgulho, porque eu consigo cuidar do meu filho, bater um bolo, cuidar do não sei o quê, ver a televisão, né? E elas têm um orgulho disso. Mulheres, vocês não estão percebendo, mas é por isso que vocês são estressadas e os homens não. Eles não têm essa carga de ter que fazer tudo ao mesmo tempo. Estar consciente é estar no momento presente e só nele. Viver uma vida tântrica é sobre estar consciente, é sobre uma expansão de consciência espiritual que tu tem através do teu corpo, né? Só que o teu corpo, ele vive todas as coisas da tua vida, não só o sexo. Aliás, 7% da nossa vida é sexo. Só por isso que 7% da escritura tântrica é sobre sexo, porque a gente pode levar essa verdade para tudo. E aí sim a gente treinar para na hora do sexo estar com a mente, o corpo conectados e presentes. Então, a primeira coisa para essa mulher: se permita relaxar. Você querer fazer tudo ao mesmo tempo, transar e pensar no que tem que fazer de deveres do filho amanhã, não te permite relaxar. E quem não relaxa não goza. Essa é a verdade.
pessoas estressadas não gozam. Não. A gente precisa tratar esse estresse para daí levar um orgasmo. E não forçar um orgasmo, porque isso só vai gerar ainda mais estresse. Que é o caso daquele homem que não consegue, porque tem mais um estresse ainda para ele, né? Mas aí também a sua mulher, com medo de dar aí um feedback para esse marido e, né, e falar, poxa, marido, não tá legal isso aqui. Ela também às vezes vai lá e finge um orgasmo. Exatamente. Que aí reforça que esse cara tá arrasando, aí ele acha, né? E aí vai se alimentando também uma dinâmica, que eu chamo de dinâmica retroalimentativa, negativa dentro da relação, né? E aí dá os dois insatisfeitos com o sexo e ninguém para resolver isso, ninguém discute. Porque isso é não estar entregue. Porque estar entregue não é só você se abrir para entregar o seu corpo pro seu companheiro ou a sua alma para se fundir durante o sexo, né? Estar entregue é sobre você ter coragem de falar e de mostrar as suas vulnerabilidades, né? E a mulher, quando ela entende que o sexo serve para que ela seja servida e não ela servir, então é que começa a relação sexual tântrica de fato. A mulher precisa entender que naquele momento ela será servida. E aí quando aquele homem entende que ele serve aquela mulher, é que ele vai sentir, nossa, mas eu sou muito bom realmente nisso. E aí o que as mulheres fazem? Fingem para se livrar, né? Porque tá tão ruim que eu vou fingir logo para me livrar, né? Então, mulheres que fingem orgasmos, vocês são as maiores propulsoras dos homens ruins de cama desse mundo. Porque vocês fingem, né, que estão, ou é claro, às vezes por carência, eu quero que esse homem fique comigo, eu aceito um sexo que não seja bom para que ele, né, venha para mim. Então, será que eu me percebo realmente ou não? Então, o sexo é sim para a mulher se conectar com esse lugar de ser honrada, né? E como que tu vai ser honrada se tu tá estressada? Nem tu mesmo te honra. Então, exercícios de ativação do sistema parasimpático, que daí é esse estado de relaxamento, de presença, de tu perceber que o teu corpo, ele relaxa. E aí, quando ele relaxa, ele consegue estar no aqui e agora. Depois do relaxamento, um exercício de conexão. Eu e o meu companheiro precisamos estar numa mesma sintonia. É como dançar. Vocês já viram uma pessoa, quando tá numa balada, aí tem um lá dançando de um jeito e outro no outro ritmo completamente diferente? Não existe conexão entre esse casal. Às vezes a mulher tá lá tentando se movimentar, mostrar qual é o movimento de quadril que ela gostaria de fazer, e o homem tá lá que nem deixa ela se mexer. Sim. Não tem como ela se mexer, né? Então, primeiro, relaxamento, depois conexão, e depois dessa conexão, a ação de fato. Então, o sexo tântrico, ele tem essa etapa. Essas etapas, né? De tu primeiro relaxar para se integrar, se conectar para se fundir, e só depois dessa conexão, a fusão física acontece. Eu acho que você já chegou num ponto ali que já vai vibrar internamente em muita mulher que está nos assistindo. Que a mulher, ela tem que estar pronta para ser servida. Isso aí, eu acho que já vai tocar fundo em muitas mulheres que estão nos assistindo, porque hoje nós percebemos muito grande a dificuldade do feminino em receber, né, em ser cuidada, em ser amada. Existe aí mulheres com uma energia masculina muito elevada, e aí talvez elas finjam um orgasmo para não se permitir ser cuidada. Também é uma forma, uma parede, como você falou, né? Então, sim, gente, entre tantas paredes, o prazer, o verdadeiro prazer, ele realmente vai ficar cada vez mais distante de você, né? Eu tô amando o nosso papo, eu queria ficar aqui, assim, horas com você. Mas eu queria também ajudar aquele casal que tá pela primeira vez tendo acesso ao assunto Tantra, que tem medo de buscar um profissional e acabar caindo em mãos erradas, em um anúncio distorcido, né? Então, um casal que nunca fez nenhuma formação, nenhum curso, ele consegue hoje, a partir do que tu trouxer, começar a levar para esse relacionamento alguma prática, alguma técnica, para começar devagarinho a experimentar isso e de repente ser aí uma porta de entrada? Vou passar para vocês então 2 exercícios.
um de relaxamento e um de conexão. Vou usar a Elisa aqui Opa! como minha aluna modelo, porque é bem importante que vocês vejam o que precisa acontecer para fazer. Eu tenho um último recado final. Gestantes, vocês precisam entender que o companheiro serve vocês. Por que que existe, depois da gestação, essa conexão muito forte com os divórcios, né? E a libido que vai por água abaixo. Como terapeuta tântrica e uma mãe que passou um puerpério difícil, tô aqui para falar para vocês que na verdade tântrica, a mulher só segue com o homem que lhe serve. Então a mulher precisa ser servida. No puerpério, a mulher serve o bebê, o homem serve a mulher. Se vocês não se colocarem nesse lugar de serem servidas durante o puerpério de vocês, a chance de o corpo de vocês, o casamento de vocês e esse puerpério ser difícil demais é muito grande. Então, preparem-se para serem servidas. Naquela noite que você não dormiu, que o bebê acordou, que aconteceu o pior cenário possível, você olha para o seu companheiro e diga assim: olha, querido, eu estou precisando ser servida. Porque se eu tiver um orgasmo aqui e eu dormir essas 2 horinhas que o nosso filho vai deixar, eu vou dormir um sono profundo e relaxado. Agora, se eu dormir nesse cabeção que eu tô aqui estressada, essas 2 horas que eu vou dormir vai parecer 5 minutos. Então, use o seu relacionamento, use o seu puerpério para aprender a ser servida, e você vai perceber o quanto essa conexão entre você e o seu companheiro fará esse puerpério ser muito mais fácil para você e para a esterogestação do seu bebê. Eu tenho um produto específico para gestantes, colocando toda a linha tântrica para preparar você para o puerpério. Mas vamos para a parte prática agora, tanto de conexão quanto de relaxamento. Certo, você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo todas as formas de encontrar a Shalissa nas redes sociais, os contatos dela. Então, se você quer saber mais, né, essa mulher aqui tem muito conhecimento, tem muitas formas de te ajudar. Então, vai ficar aqui na descrição desse vídeo os teus contatos. Então, bora pra prática? Tira o tempo. Então, ó, primeiro a gente vai fazer um exercício de ativação do sistema parasimpático e eu vou te mostrar aqui como isso realmente funciona. É muito importante que você também faça esse teste para que a sua mente valide o que vai acontecer com o seu corpo. Aqui a gente já tem uma conexão tua, direto da tua mente com o teu corpo. Você vai pegar um cronômetro e você vai colocar esse cronômetro em 30 segundos. E nesses 30 segundos você vai contar o número de vezes que você vai puxar o ar. Então, a Elisa aqui vai ser minha aluna e ela vai deixar a respiração dela natural. A ideia aqui é que você observe a sua natureza. Então, não respire da forma como você acha que deveria ou como você gostaria, né, de respirar. Respire para observar a sua natureza respiratória, ou seja, sem maquiar a sua respiração. Fecha os olhos e a partir do momento que eu disser já, Elisa, tu vai contar o número de vezes que você puxar o ar. 1, 2, 3 e já! Oito, né? 8. 8 respirações. A gente sabe cientificamente falando que acima de 5 respirações o seu sistema nervoso simpático é o que está controlando o seu corpo, que é o nosso sistema nervoso de alerta, o que me deixa ativa aqui conversando com vocês. Abaixo de 5, então quem está controlando o teu corpo é o teu sistema nervoso parasimpático, que é aquele que te relaxa, que te solta, né? Caberia aqui algumas liberações de nervo vago no crânio e no diafragma dela,
Mas eu vou só passar um exercício respiratório simplesinho para vocês entenderem o quanto o corpo relaxa com a respiração. Então, exercícios respiratórios já te trazem para o estado de presença, para aqui agora, e te faz relaxar. Não faz tu ficar maquinando o que tu tem que fazer depois que tu terminar essa tarefa. Então, o corpo ele relaxa quando ele tem um estímulo de previsibilidade. O corpo gosta do que é previsível e ele se ativa demasiadamente quando ele não sabe o que vai acontecer. É o caso de pessoas ansiosas, né? Então a gente precisa dar para o nosso corpo um estímulo de previsibilidade. Como que a gente vai fazer isso com a respiração? A gente vai imaginar um quadrado e a gente vai respirar como se a gente desenhasse um quadrado. Um quadrado não tem 4 lados iguais? Então a gente vai inspirar em 4, parar de respirar por 4, soltar o ar em 4 e parar por 4. Então, exatamente como se a gente inspirasse e soltasse o ar nessas arestas do quadrado e trancasse a respiração. Porque vai chegar uma hora que o seu corpo vai entender, eu vou inspirar em 4, eu vou soltar em 4, eu já sei o que vai acontecer. E aí, quando tu já sabe o que vai acontecer, tu relaxa. Quando tu não sabe o que vai acontecer, tu fica alerta, porque pode acontecer alguma coisa que tu não esteja esperando, né? Então, vamos lá. Fechamos os olhos e permitam que eu guie a respiração de vocês. Então, perceba que isso já é um exercício de entrega. É tu entregando o controle respiratório para minha voz. Inspira. 1, 2, 3, 4. Pausa. 4, 3, 2, 1. Solta. 4, 3, 2, 1. Pausa. 4, 3, 2, 1. Puxa. 4, 3, 2, 1. Pausa. 4, 3, 2, 1. Solta. 4, 3, 2, 1. Pausa. 4, 3, 2, 1. Puxa. 4, 3, 2, 1. Pausa. 4, 3, 2, 1. Solta. 4, 3, 2, 1. Pausa. 4, 3, 2, 1. Puxa. 4, 3, 2, 1. Pausa. 4, 3, 2, 1. Solta. 4, 3, 2, 1. Pausa. 4, 3, 2, 1. Puxa. 4, 3, 2, 1. Solta. 4, 3, 2, 1. E relaxa. Mantenha esse estado de relaxamento e a partir do momento que eu disser já, conte para mim o número de respirações. 1, 2, 3 e já. Quanto, Elisa? Uma completa, um quadrado completo. Né? Ou seja, ela saiu de 8? De 8 para 1. Então, a gente sabe que agora ela está em sistema parasimpático. Muito provavelmente a Elisa treina a respiração, por isso que a diferença dela deu tanta, né? Mas a partir do momento que você chegou a 5, na teoria, você já está em parasimpático, pronto para um sexo literalmente tântrico. Acima de 5, não tem sexo tântrico, tem sexo ansioso, ok? Depois que você fizer esse relaxamento, vocês podem até fazer a visualização do quadrado juntos ou separados, tanto faz.
vocês vão se sentar e a gente vai fazer uma meditação tântrica com pompoarismo tântrico, tá? Então a gente vai usar agora, vamos sentar pra mim, a gente vai sentar. Vocês podem sentar, tá? Ou um atrás do outro, aqui. Só que às vezes o homem não tem essa flexibilidade, né? Aqui é muito gostoso. Mas se isso for impossível, vocês podem sentar um de frente para o outro. Vira de frente para mim. Aqui. Na cama, no chão. Se sentar nessa posição for impossível, né, para a condição física de vocês, sentem em umas cadeirinhas, virem de frente um para o outro, e aí depois que essa respiração parasimpática já está mais conectada, vocês fizeram o quadrado, vocês já estão respirando num ritmo muito parecido, né? Então eu coloquei a respiração de vocês num quadrado para que vocês se conectem, mas também para que esse padrão corporal esteja mais parecido, esteja mais em sintonia, ou seja, nesse relaxamento a gente já prepara para a conexão. E agora a gente vai fazer um exercício de pompoarismo. E esse exercício que eu vou ensinar hoje, existem diversos, tá? Mas esse exercício de pompoarismo, ele é um exercício de consciência, né? Então existem vários tipos de exercício. E o exercício da consciência é o exercício que você imagina que lá no seu assoalho pélvico existem como se fossem 3 anéis. E você vai puxar esses anéis de baixo para cima. Mais ou menos dessa forma para a mulher, para o homem é diferente. Imagina que tu tá puxando os lábios da tua vagina para dentro, ok? Depois o meio da tua vagina para dentro e depois o fundo da sua vagina para dentro. E depois você relaxa. Uma coisa muito importante aqui. Quem não pode fazer esse exercício? Quem tem, por exemplo, escapes de xixi, né? Quem tem vaginismo, quem tem dor na penetração. Por quê? O assoalho pélvico, ele precisa ter uma coativação com o seu músculo abdominal. Se ele não tem, a gente precisa primeiro entregar essa função, porque você pompoar pode piorar a situação. Ou seja, faz o exercício aí quem tiver bem, sem nenhum sintoma, ou procura uma avaliação profissional antes. Fisioterapia pélvica, né? E por que a gente fica sentado? Pro alinhamento dos chakras, para que eu fique entre o céu e a terra, porque eu preciso entender que o meu corpo é o que me conecta, o corpo com a terra, material, e, né? No entanto, se for desconfortável ou se você tem algum problema na coluna, você pode pompoar deitado. Perde-se essa intenção bioenergética. No entanto, retira-se essa pressão do assoalho pélvico, que quem não consegue sustentar a sua coluna vai colocar e aí não vai conseguir força para subir, ok? O homem, ele vai fazer aquela força, sabe quando os adolescentes colocam uma toalhinha no pênis e tenta subir? É exatamente essa força, como se você estivesse tentando subir, só que se você tem que subir em 3 etapas, tá? E aí, a mulher que vai ser servida, ela Mas se o homem entrega, pode fazer isso sem ereção. Ele vai, mesmo que ele esteja completamente sem ereção, essa estimulação vai fazer ele ficar um pouco rígido. Um pouco rígido, né? Ele pode sim sentir libido em fazer isso e ter uma excitação. Uma excitação, ele pode ficar rígido completamente. Mas isso não é a intenção. A intenção é que a Kundalini de uma pessoa e a Kundalini de outra se conectem. Aliás, isso é válido também para pessoas do mesmo sexo. Isso que eu ia perguntar. O tântrico também pode ser feito por pessoas do mesmo sexo. E aí a mulher se entrega e o homem vai fazer aqui, ó, o movimento na mão dele, ó. De olhos fechados, a gente vai fazer, ó, contrai, 1, 2, 3, abre. 1, 2, 3, abre. 1, 2, 3, abre. 1, 2, 3, relaxa. 1, 2, 3, relaxa. 1, 2,
3, relaxa. Então percebam que a mulher recebe e o homem manipula. E aí conforme ele vai manipulando aqui, ó, porque as mãos são chakras por onde a gente doa e recebe amor, e as mulheres têm isso aqui normalmente muito tenso e fechado, por isso que os homens, né, são naturalmente maiores nessa região do que as mulheres, né? As mulheres são maiores no quadril, menores nessa região. Então, para liberar esse fluxo de energia aqui, eu sei doar e eu sei receber. Aqui ela está recebendo, né, o toque. E ela está se conectando sexualmente através da sua Kundalini, e o homem está colocando essa conexão. Então, energia de chakra sexual com energia de chakra sexual em conexão. Depois dessa conexão, vocês podem deitar e o homem vai tocar na mulher, sempre nessa intenção. Mas a mulher vai guiar os primeiros toques. Onde ela gostaria de Guiar ser verbalmente? Vai guiar falar ou guiar a mão. Tá, vai. Aonde ela gostaria de ser tocada? Com qual toque? Com qual profundidade? Né? Pressão. Exatamente, façam isso sem pressa e coloquem essa intenção de que a genitália será a última coisa. Você só vai tocar na genitália da sua parceira quando ela estiver pedindo, por favor, venha aqui, né? Até lá, respeite ela. E tu vai sentir que o corpo dela vai se movimentar para tua mão chegar lá. Às vezes com a mão, às vezes com o quadril. Ela vai começar a levantar o quadril, ela vai dizer, olha para cá. Ela vai fazer esse corpo movimentar. Aprenda a ler esse braille que é o Tantra. E eu tenho certeza que mesmo sem fazer terapia, mesmo sem fazer massagem, você vai começar a entender o que é o prazer da entrega e levar toda essa filosofia de se entregar ao prazer em todos os aspectos da sua vida. Uau! Que incrível! Eu tô sentindo uma diferença física só de fazer o exercício, assim, eu tô toda arrepiada, né? Eu tô diferente de como eu tava antes do exercício, é muito gostoso. Aquece o nosso corpo, inclusive eu acho que isso é gostoso para fazer para você entrar em outros palcos, eu diria, né? Para trabalhar, para fazer uma reunião importante, enfim, para se relacionar de alguma forma nas outras relações. Fiquei pensando que prepara o corpo de um jeito gostoso, aquece. Queria que a gente tivesse feito antes do papo, mas foi gostoso assim também pra gente perceber o quanto vai conectando e aí vai dando vontade de ficar aqui mais e mais e mais, e é isso que os casais estão precisando. Acessar essa vontade de querer estar junto, né? De querer ficar aqui. Hoje o que se vê, ai, mas que demora, ai, mas toda vez eu vou ter que fazer tudo isso, não tenho tempo, eu tenho que fazer aquele sexo rapidinho quando os filhos dormem. É claro que você não vai fazer isso todos os dias, né? Vezes. Em todas as relações. Mas se permita experimentar isso que a Chalissa trouxe aqui de possibilidades. Chalissa, eu quero te agradecer aqui a presença no nosso talk. Receba essa rosa como a minha gratidão do teu tempo, da tua presença, do teu conteúdo, do teu saber. Obrigada por compartilhar comigo e com todos os espectadores aqui do Hot Talk, tá bom? Foi um prazer. Estou disponível para qualquer dúvida e Elisa, muito obrigada. Que delícia. Obrigada também. Obrigada. É isso aí, gente. Comentem aqui, né, o que vocês acharam, se foi a primeira vez, a primeira vivência. Quem fizer o exercício, volta para contar para a Chalissa como é que foi. Ela vai ter acesso aqui a todos os comentários. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, porque isso vai fazer o nosso canal e o nosso Hot Talk crescer e alcançar cada vez mais pessoas e casais.